Bom, vamos lá, gente. Começando aqui, tá? Passar aqui um pouquinho do resultado dos fundos. Vamos começar principalmente com os fundos de renda fixa, tá? M8 Capital Plus, fundo de até 40% em cota sênior de FDICs, que representa aí hoje na parte preta aí do gráfico aí 38,31. Então, vocês acompanham que a gente está seguindo aí, muito próximo aí do limite permitido no fundo. É um fundo para investidor qualificado. Hoje a gente tem aí dividido, né, além dos 40% em FDIC, nós temos 20% mais ou menos em debêntures, tá? A gente já vai abrir a carteira, mas estamos falando aí em torno de 25, 30 nomes, que normalmente a gente carrega dentro dessa classe, tá? A gente tem ali o 17,5% hoje em letra financeira de bancos, né, prioritariamente nos bancos S1, tá? Que é o nível de escala ali dos maiores bancos ali, de acordo com o Banco Central. E a gente tem hoje em torno de 20% aí, 25% em título público e compromissadas, tá? Isso é um pouquinho de CDB também, né? Então, em torno de 25% de caixa hoje, né? A posição mais líquida do fundo. O fundo vem performando muito bem desde o início, né? Ele sempre foi um fundo que a gente previu a ele uma meta de captação entre 115 até 120% do CDI, mesmo com o CDI alto, né? Ele vem performando aí muito bem, a gente saindo aí do risco de volatilidade que a gente vê aí no mercado, que a gente aconteceu aí durante o último semestre inteiro do ano passado, né? E até esse começo aí do ano também no mesmo modelo, né? Então a gente entrega aí hoje no ano 107% do CDI, um retorno muito bom aí, considerando um CDI de 15%, né? Um fundo que está hoje à disposição, principalmente na plataforma do BTG, mas está no Itaú também, no Safra, e tem um futuro aí para estar na plataforma da XP também, né? Essa é a ideia da gente ampliar um pouco mais os distribuidores desse fundo. O segundo fundo aqui na tela, né, que é o M8 Yield, é o fundo mais jovem da casa, vamos dizer assim, tá? Ele é um fundo que a gente, né, depois de ter feito a previdência, já tem 3 anos, a gente resolveu fazer um fundo no mesmo, muito próximo, né, do que era a previdência, principalmente com relação a resgate, né? Ele é um fundo D9, enquanto que o outro fundo que tem 40%, pode ter 40% em FDIC é D32, e o yield é D9. Em geral, né? E além disso, né, exato, né, ele obviamente está mais próximo da Previdência ali, né, ele pode ter até 20% em cota sênior de FDIC, tá? Ele é para investidor em geral e para investidores institucionais como um todo, tá? A gente fez um trabalho aí para identificar o que seria uma taxa de gestão e administração aí conjugada que fosse adequada, né, mais a taxa de performance. Então, é um fundo que, mesmo cobrando 0,70 no total de ADM e gestão, mais 10% sobre o QCD, 100% do CDI, é um fundo que, na nossa cabeça, tem que entregar entre 105% do CDI. Tá? Essa é a nossa meta de rentabilidade, né? No ano ele está 105, desde o início também, né? O fundo aí completou 12 meses, e nesse mês, né, entregando 104. Então, você vê a regularidade dele muito forte. Todos os fundos aqui com uma duration abaixo de um ano. Tá? Então, a gente vai falar um pouco disso, mas a ideia da casa é sempre trabalhar, né, em ativos, né, que tragam menos volatilidade, com isso tenham vencimentos mais curtos, né? Então, a gente olha, óbvio, ofertas novas, mas a gente vê essas ofertas, essas emissões que vêm com bons olhos, porém, né, de algumas empresas que a gente considera em segmentos bons, mas que muitas vezes tem um prazo muito longo ainda para liquidação. E isso pode trazer maior volatilidade, então a gente prefere muitas vezes entrar no secundário dessas ofertas.
Passando aqui para a Previdência, a gente traz um slide com os 3 fundos que a gente tem, né? O primeiro, né, que foi o fundo que foi feito lá junto ao BTG, né? Hoje o fundo tem 480 milhões de PL. Obviamente a carteira, né? Aí todos os fundos são iguais porque a gente usa o fundo master, né? Que é o do meio, tá? É o Previdência FIFE. Então todas as carteiras são iguais, mas a gente está falando de carteira, nós estamos falando aí de até 25% em cota sênior de FDIC. Depois a gente está distribuído aí em 28% de debênture e letra financeira 14%, 14, quase 14,5% de letra financeira, né? A gente está com um pouco mais posição aí em relação à PL no corporativo, tá? No momento de mercado, às vezes fica parecido, às vezes muda um pouquinho, tá? Como eu falei, a Previdência, né, que foi o fundo que tem 3 anos já, e ele é um D9, né, parecido ali com a característica do yield que a gente falou. Também traz aí uma taxa de gestão interessante, né, de 0,5%, com 4% do que excede 100% do CDI. E o fundo vem performando aí, desde o início, 109%, né? Sempre foi a nossa ideia aí, entre 110% até 115%. No ano, a gente está, né, com o CDI um pouco mais alto também, como eu comentei, estamos rodando a 103 e no mês rodou a 104. O FIFE, que a gente olha aí no meio, que é um fundo mais para fundos exclusivos de previdência, de escritórios, que já tem seu veículo próprio, né? A gente acaba acatando muita ordem aí de fundos exclusivos mais dedicados à previdência, tá? Então, ele é um somatório, né, do fundo de previdência que está disponível no BTG, o da esquerda, mais o fundo de previdência da XP e mais esses investidores com fundos exclusivos, tanto que a gente chega no PL aí, hoje de data base de fevereiro, 768 milhões de PL. Com relação à rentabilidade, ele rende um pouco mais, né, obviamente, porque o FIC tem a taxa dele lá de 0,5%, aqui a gente cobra também 0,5%, né, e 6% de performance. Mas aqui você vê uma discrepância pequenininha, né, 2, 3 bips aí a mais de rentabilidade, né? Então, desde o início ele roda 106 e no mês, no ano, 108 e 107. O fundo da XP, que é o mais jovem aí dessa classe de previdência, completamos 6 meses do fundo. O fundo está com 25 milhões, né? Como eu falei, segue a mesma carteira e uma rentabilidade um pouquinho mais baixa aí, até porque o fundo tem um PL um pouco menor, então com relação a custo ele ainda está um pouquinho, mas já está muito parecido, né? Desde o início ele está rodando a 101, mas já está muito parecido no mês a mês e no ano, né? Com o que rende o fundo que está disponível no BTG. Passando aqui para as carteiras, né? Então a carteira do Capital Plus, tá? Como eu comentei aqui, a maior parte aqui, se a gente olhar o gráfico aqui em FDIC, né? Segmento financeiro, você sabe que os nossos FDIC são de intermediação financeira, com mais as letras financeiras tem um pouquinho acima de 20%, quase com 60% aqui nesse segmento de bancário, vamos dizer, de segmento de intermediação financeira. Depois o caixa, a terceira maior posição, e depois os corporativos, sendo que energia, saneamento e transporte são as principais posições hoje do fundo. Tá? Com relação à previdência, né, muito parecido, está um pouco mais pulverizada a carteira, né, você vê alguns papéis até com uma posição um pouco menor, né, ali de Votorantim, IB, Saneago, mas aqui a parte de caixa, né, parte verdinha aqui do gráfico, também sendo mais relevante. Depois a parte de FDIC, então quase 25%, a parte financeira com 20%, então 45% de intermediação financeira, e o caixa um pouco mais elevado aqui, que nós estamos falando de 27% de caixa, somando lá compromissada, título público e CDBs. Quarta maior posição, energia, saneamento e transporte. Seguimos a mesma linha aqui do Capital Plus, né? Lembrando, Capital Plus é a primeira estratégia, tem 5 anos,
Previdência tem 3 anos, né? E agora partimos para o yield, que tem aí 1 ano de vida. Também ele tem um caixa mais folgado, vamos dizer assim, né? Então, estão com quase 35% de caixa, ele é um D9, então faz sentido ele ter um pouco mais de caixa mesmo. Financeiro, né? Então as letras financeiras aí estão com um pouquinho acima de 20%. FDIC também, né? Seguindo aí então essa estratégia de 40% em segmento financeiro, energia elétrica com 10%, saneamento, água, né? Transporte e logística que está um pouquinho diferente dos outros, mas é só uma questão de um papel ou outro que está trazendo essa diferença. Aqui a gente já entra nos fundos de FDICs, né? Relembrando aqui, o Opportunities foi fechado em janeiro de 24, né? O Advanced também a gente fechou, só que foi em janeiro de 26, 3 meses está fechado, não mudou muito o PL, né? A gente continua aqui com 1,8 bi de PL e o Opportunities com bem menos resgates hoje em dia, né? Ele se mantém aí, né, com 630 milhões já praticamente há muito tempo. Óbvio que tem um carrego também do fundo, né? Que mesmo com os resgates, ele se mantém aí com essa. São poucos resgates mesmo que a gente vê. E no Advanced também. Que eu acho que é um movimento bom, né? São fundos muito bons, uma carteira muito, muito boa, preservada, diversificada. Então faz pouco sentido, né, olhar para resgate esse fundo. Tá? Eu acho que é isso que o mercado vem entendendo também. O Opportunities rende aí desde o início 143% do CDI, né? Nesse mês rodou 114% e no ano volta 115%, né? No nominal aí a gente, né, taxa de juros alta aí a gente acha um valor aí muito interessante. Com relação ao Advanced, né, ele roda sempre um pouquinho a menos, né? 112, né? Tá 112 no ano também, desde o início 122. Né? Ele tem uma taxa de administração um pouco maior, né? 1,20, sendo que o Opportunities cobra 0,97. Só de ADM não tem performance. Com relação ao Strategy, que é o nosso fundo D360, é o único fundo que está aberto hoje, só que ele está aberto sob demanda, né? Nas duas plataformas principais aí, BTG e XP, porém sob demanda. Só para investidor profissional, né? O fundo é um D361, tem 242 de PL. E esse mês e no ano ele está rodando um pouquinho abaixo, né? Tem um período sazonal aí com relação aos FDICs, né? Mas desde o início ele roda a 180, 178% do CDI. Vou olhar um pouquinho as carteiras agora. A gente está falando aqui primeiro do Opportunities, né? A gente está com 61 fundos, sendo que a maior posição é o Caixa hoje, né? Então os títulos públicos. E aí depois a gente vem prioritariamente com os fundos da M8. Hoje a gente está falando que 63,64% dos FDICs são geridos pela M8, né, em relação ao PL. PDD, a gente teve um ligeiro aumento aí do mês passado, então a gente rodou 4,04%. O Michel vai expor isso com mais detalhes aí. Recompras, está no nível aí que a gente já vem acompanhando, 2,93%. E com relação à caixa, né, mais fundo aberto, né, quando a gente fala da liquidez, que é muito importante, ainda mais para um fundo fechado, a gente está falando aí de 55%, né, do fundo com liquidez para até 90 dias. Tá? Que eu acho que é um índice muito bom aí para ser considerado por vocês. Com relação ao Advanced, a gente está com 66 fundos, caixa com maior posição hoje, 13,38, é a maior caixa, eu acho, da história desse fundo. Né? A história desse fundo sempre foi manter um caixa de no mínimo 5%, né? Mas oscilando entre 5% e 10%. Mas vou deixar o Michel comentar um pouco mais para frente aí com relação a esse aumento do caixa. Fundo fechado, fundo fechado a gente está falando de 53, então estamos falando de liquidez para até 90 dias de 47% no fundo, né, somando os fundos abertos, que pagam em até 30 dias, e o título público, né, liquidado em D0, se a gente quiser. Subordinação júnior de 33%, então o índice sempre acima aí desses fundos de cota sênior, sempre acima de 30%, que é o nosso objetivo.
PDD média, 4,04, né? A carteira muito parecida aí com o Opportunos, com os mesmos FDICs. Recompra média 2,93, e aqui a diferença do Opportunos, inclusive, percentualmente, o percentual de FDIC sobre gestão M8, aqui a gente está com 78,41. Em relação à carteira do Strategy, né, que tem aí um pedaço aí em cota júnior, né, e o restante em cota sênior e mezanino. A gente tem, obviamente, menos fundos, né, e até um caixa menor, né, aqui a gente vê aí 32 fundos, tendo uma posição aí de caixa de 1,90. O restante dos fundos, sendo que a maioria, né, principalmente os fundos que têm cota júnior e mezanino, são geridos pela M8. A gente está falando de uma subordinação júnior de 28%, a PDD de 3,37% e uma recompra média de 2,86%. Né, e 89,86% do fundo é gerido pela M8. Então, um pouco disso que eu tinha para trazer aqui para vocês. O Michel e o Enzo, se quiser colaborar também, a gente está à disposição aqui para vocês comentarem um pouco do mercado de crédito. Bom, vamos lá, gente. Boa tarde. Michel falando. Hoje estamos aqui com o Enzo. O Enzo deve começar a participar conosco, até para trazer uns insights aí de crédito relacionados às nossas carteiras, tá? Mas, por enquanto, eu vou tocar por aqui, tá? Primeiro, um comentário, né? Acho que hoje tem bastante assunto para ser tratado, né? Mas eu acho que puxando um pouco do que o Ricardo falou da questão da liquidez, tá? A gente nunca esteve com tanto caixa, tá? Propositalmente, a gente deixou os caixas mais elevados, a liquidez mais alta, até deixando um pouco, né, de rentabilidade na mesa, mas é porque o cenário, como acho que todo mundo está acompanhando, o cenário, não tem como a gente olhar um cenário daqui a 3, 4 meses do que vai acontecer. Então, para que a gente esteja tranquilo, né? De novo, a casa muito conservadora sempre foi, para que a gente fique tranquilo em relação a se houver um momento de resgate ou se houver alguma crise, alguma coisa em relação a crédito, a gente não ter que se desfazer de posições e etc. Não tomar nenhum susto, né? Então, a gente sempre vai manter aí a liquidez, que é uma das nossas maiores preocupações aqui quando a gente fala em crédito estruturado, tá? Antes de falar um pouco do macro e do nosso posicionamento, né, passando um pouco dos dados dos FDICs, tá? Já que eu vou entrar numa posição aqui bastante otimista em relação ao crédito estruturado de curto prazo hoje, tá? Por incrível que pareça, tá? Então, comparando um pouco, né, os dados dos FDICs do mês passado para este mês, tá? Para o fechamento desse último mês. A taxa média dos FDICs de empréstimo está preservada de 2,46, ela passa a ser 2,42. O caixa dos FDICs subiu bem pouco, foi de 11%, 11,47 para 12,59. Tá? Subordinação em junho, de 31,62, ela passou para 33,95. Isso porque a gente teve a rentabilidade das cotas vindas e alguns dos nossos FDICs investidos devolveram dinheiro por conta do início do ano. Todo mundo achou que o mercado ia começar a movimentar em março, a gente acha que deve começar a movimentar em abril, então muitos deles amortizaram, isso subiu um pouco a subordinação. Se a gente contar na nossa carteira a subordinação júnior mais mezanino, dado que a nossa maior alocação ela é em cotas sêniores, a subordinação média está em 45%. Tá? Então, pulverização versus garantia. Rentabilidade das cotas júniores foi de 3,07 para 2,17, isso por conta de algumas PDDs pontuais, mais um excesso de caixa, né? Faz parte, sazonal, estamos tranquilos. PDD, ela se manteve, né? Ela veio de 4,03 para 4,04, mas o índice de recompras nesse último mês ele caiu um pouco, ele veio de 3,17 para 2,90. Por quê? Né? O mercado começou a movimentar depois da sazonalidade de janeiro, então você tem uma queda aí nas recompras com uma maior liquidez aí das duplicatas. Prazo médio, tirando os fundos que trabalham com operações mais estruturadas, ele se manteve aí nos 67 dias, perto dos 60 dias. É importante, mesmo nos FDICs que trabalham as operações um pouco mais longas, né? O prazo médio dessas operações mais longas é de 180 dias. Tá? Então, são notas comerciais. Então, mesmo que é longo para os nossos FDICs, ainda é curtíssimo
quando se trata de carteira de crédito. Tá? E a liquidez da carteira preservada acima de 90%, apresentando aí seus 91%. Tá? Dentro da renda fixa, tá? A gente seguindo esse mesmo conservadorismo. Tá? O nosso foco hoje está em instituições financeiras, prazo curto, tá? E sempre primeira linha. Não, mas a carteira de vocês está mostrando uma maior posição em corporativo, em empresas. Sim, porque hoje a instituição financeira de primeiríssima linha está meio escasso. Né? Então, a gente vai trabalhar no corporativo, AAA, de curtíssimo prazo também, sempre olhando para a primeiríssima linha. Por quê? Porque a gente não quer subir. Voltando um pouco, a gente tem diversas incertezas que a gente vai falar agora em relação aos próximos meses, principalmente aí se a gente for trabalhar no médio e longo prazo, né? Então, 2027, questão fiscal também entra. Então, a gente vai ficar no curto prazo para ficar fora de volatilidade. A gente não quer um susto em abertura de taxa. Até porque a gente está enxergando também os high grades como que a gente está enxergando os high grades num prêmio de risco muito abaixo do desejado. Tá? Então, só para ter uma ideia, tá? Duration dos fundos, Capital Plus, 0,97 ano. Prévio, 0,97 ano. Yield, 1,34, mas a gente conta com uma pulverização um pouco mais alta. Questão de liquidez, não só nos FIC e FDICs, mas a gente tem a mesma cabeça para o crédito high grade. Então, yield, 17%, prévio, 27%, Capital Plus, 32%. Tá? Então, olhando um pouco, né, para toda essa liquidez que a gente tem aqui dentro, da forma como a gente está atuando nos fundos, né, a gente realmente está numa posição bastante defensiva, porque principalmente a liquidez para crédito continua muito alta. Tá? E a gente sabe que fluxo financeiro para crédito mascara o risco. Né? A gente começa a ver todo o risco de crédito e o preço errado das emissões e o preço errado que a gente vê no mercado pela escassez de ativos e esse fluxo gigante, é isso que vai dar uma abertura lá na frente. Tá? Então, a posição está defensiva, não só nos FDICs, quanto nos FIC e FDICs por questão de liquidez, quanto na própria renda fixa. Mas a gente sabe que as incertezas no nosso mercado de curto prazo, principalmente no crédito estruturado e no modelo de FDIC multicedente e multisacado que a gente atua, que é o de intermediação financeira, as incertezas, elas não só geram spread no curtíssimo prazo, para o hot money, para o capital de giro curto das empresas, como também muitas oportunidades, a partir do momento que, através dos acontecimentos que a gente está vendo na política, na geopolítica, no mundo, né, a gente sabe que os bancos acabam retraindo por questão de risco. Então, acaba sobrando muita oportunidade para os FDICs. Tá? Falando um pouco de macro, o porquê da nossa posição defensiva. Tá? Taxa de juros. Né? Esperava-se uma queda agora, começar, né, o ciclo de queda agora no curto prazo. Tem espaço? Tem espaço. Né? Isso eu acho que está dado. Mas, guerra do Irã, Estreito de Hormuz, petróleo, custo do frete subindo, questão cambial, a questão do o que vai acontecer se essa guerra vai ser longa, vai ser curta, como isso vai impactar, a gente já começa a ver preço de passagem aérea, preço de combustível. Então, será que tem espaço para cair? Tem espaço para cair. No curto prazo, será que vai cair? A gente não sabe se vai cair ou quanto vai cair. Então, isso já é uma incerteza grande em relação a crédito. Né? Política interna, né? A gente começa a ver aí a questão dos poderes aí brigando em relação à questão do caso Master, quem cai, quem não cai, etc. Né? Fiscal em 2027, continua uma dúvida. A gente sabe que gasto público está gigantesco. Como é que vai se comportar agora no início do ano? Vai faltar dinheiro? Como é que a economia vai se comportar? Banco Master, eu acho que já é dado que o rombo desse tamanho, como que aconteceu e quais os próximos passos a partir do momento que a gente não tem mais o segredo de justiça e tem todas essas notícias saindo,
inclusive pessoais, né, e escritórios de advocacia, e ministros, etc. Olhando um pouco de política internacional, quais os próximos passos do Trump? Ele nem resolveu a questão da guerra com o Irã, ele já está agora resolvendo Cuba também. Então, até onde ele vai chegar e o que isso pode impactar de forma econômica, dado que a gente está trabalhando com a maior economia do mundo hoje, né? Então, quais os próximos passos? Então, assim, todo esse cenário, né, gera uma incerteza muito grande do que vai acontecer daqui para frente. E isso torna o nosso posicionamento extremamente defensivo a partir do momento que a casa, que a M8 tem essa cabeça de preservação de patrimônio no longo prazo, mesmo que entregue uma rentabilidade um pouco menor, mesmo que busque talvez um 110 do CDI. O que também, com o CDI a 15%, eu acho que carregar este CDI mais um CDI num fundo D9, um fundo de renda fixa, sem muita volatilidade, é uma rentabilidade muito boa para o portfólio dos investidores. Tá? Voltando um pouco, apesar de todos esses acontecimentos, a nossa especialização em crédito, né, a nossa especialidade em crédito, que faz a gente olhar o fundamento de cada empresa que a gente aloca no high grade, ou seja, ou empresas ou banco, com uma política, com rating interno, com análises mais aprofundadas e buscando dar crédito para essas empresas, high grade, de curto prazo, através do mercado secundário, ou trabalhando aí na nossa especialidade inicial, que são os FDICs financeiros, né? Os FDICs aí, multicedente e multisacado, que trabalham recebíveis de curtíssimo prazo, principalmente duplicatas, né? A nossa posição aqui hoje, ela está muito otimista. Porque, apesar de todos esses acontecimentos que a gente está vendo, hoje a M8 não tem nenhum problema de crédito e enxerga através dos dados, né, principalmente preparados aqui pelo Enzo, que vai participar agora do call conosco, né, que a carteira está preservada. Por que ela está preservada? Porque os FDICs, e principalmente os originadores, os consultores de crédito, que são aqueles que estão na cota subordinada, eles estão com o pulso na economia. Eles estão olhando os setores que podem ser afetados por todas essas adversidades macro e microeconômicas que a gente está vendo, e com isso eles conseguem deixar a carteira deles também defensiva. Como eles estão na cota júnior, é óbvio que eles também não querem tomar esse risco, né? Então, nessa ponta de oportunidade que está sendo gerada por questão de tantas incertezas, o mercado de FDICs está bastante otimista nesse momento. Tanto é que hoje a gente começou a ver, já tem diversos FDICs, a gente até conversou hoje no comitê de crédito que a gente fez, eu estou com 8 FDICs aí ensaiando emissão de novas cotas. Tá? Então, a gente vê uma movimentação forte nesse mercado, né? O que também corrobora todo o histórico que a gente tem desde o início do Credit Opportunity em 2017. Os FDICs multicedente e multisacado que trabalham com hot money, que trabalham com operações de crédito no curto prazo, financiam muito bem este mercado middle market, mas eles financiam melhor ainda o mercado middle market em época de crise, né? E eu acho que é isso que a gente vai começar a enxergar a partir de agora. Eu acho que a guerra do Irã atrasou um pouco a nossa previsão. A nossa previsão era que fosse começar em março, né? Passou o carnaval, né? Acho que essa oportunidade fez a guerra acontecer. Exatamente. Essa guerra do Irã atrasou um pouco a nossa previsão, então a gente deve começar, a gente está começando a ver esse movimento de emissão de cota e uma movimentação um pouco mais forte das carteiras dos FDICs agora em março, meio de março, olhando um pouco para a emissão de cotas para o começo de abril. Tá? Então, o nosso posicionamento, de novo, é defensivo, mas com um viés muito positivo, porque todas as nossas carteiras e nossas operações são principalmente nos FDICs autoliquidáveis ou nas operações de notas comerciais um pouco mais alongadas nos FDICs, né? Sempre aí, na maior parte das vezes sendo cobertas por garantias reais, o que dá uma força para os FDICs na recuperação dos créditos que possam dar problema. Continuamos fora de agro, principalmente, que é onde está dando problema, de varejo, né? A gente viu hoje a notícia do GPA, acho que
aqui para a gente já era meio que uma bola cantada. A gente está vendo a deterioração do varejo, principalmente do varejo mais alavancado. Então, essa semana já se ouviu falar de Casas Bahia, a gente já está falando de GPA há algum tempo, e hoje corroborou essa. Então, assim, os juros altos. Foi uma extrajudicial, né? Que É uma extrajudicial. Mas hoje a extrajudicial significa que o investidor não muda nada. Significa que o investidor vai apanhar do mesmo jeito. O que a gente está enxergando? Né? Que cada vez mais, de novo, né, seguindo as previsões, as empresas estão com menos caixa. Né? Os juros estão comendo aí o caixa das empresas, né? A questão da despesa financeira e o efeito caixa, as dívidas cada vez está mais difícil de as empresas conseguirem alongar as dívidas, justamente por conta do risco elevado e das incertezas, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai enxergar, né, as recuperações judiciais. No ano passado foram recordes, esse ano tende a bater mais um recorde. Né? De novo, a ideia é continuar conservador aqui na M8, porque por mais que a gente enxergue que tem espaço para cair os juros e o ciclo de queda se inicie em março ou abril, o diferencial nessa queda de taxa de juros que está previsto de 15 para 13, para 12,70, ele é um diferencial muito pequeno já pelo tamanho do rombo de caixa que existem nas empresas. Então, por mais que a gente tenha um sentimento bom de queda na taxa de juros, mas a cabeça aqui ela vai continuar conservadora aí, provavelmente, pelo resto do ano, até que a gente enxergue a mudança de governo, se não mudar o governo, como é que vai se dar lá na frente, e etc. A economia está forte. Se a gente continua vendo a movimentação, não significa que o crédito está bombando. Então, a nossa ideia aqui é seguir nessa mesma toada. Né? E por incrível que pareça, como a carteira é curta, como a carteira ela é conservadora e os nossos FDICs trabalham no alto liquidado, então nosso posicionamento aqui é defensivo, porém otimista. Tá? Então, acho que falando um pouco dentro da nossa perspectiva, né, Ricardo? Certeza. Tá? Eu acho que é isso. A gente, de novo, né, tá à disposição aqui para conversar com todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu acho que o momento aqui, né, que a gente vem vivendo também é um pouco de cautela, né, Michel? A gente está mais conservador, olhando muito para dentro de casa, olhando para a governança. Acho que esse é um recado até com o fechamento dos fundos, né? Até para evitar, né? A gente já falou isso no passado, mas evitar talvez um dinheiro, né, muito grande que viesse da própria liquidação do Banco Master e de outros aí que estão, né, que aconteceram também, né? Tinha 50 bi do FGC para ser pago. E os fundos são muito conhecidos, tinha muita gente investindo em FDIC, então de fato, a gente é um pouco mais cauteloso. Agora eu queria perguntar para você, Michel, até quando vamos ter essa cautela, né? Até quando, né, você tem alguma visibilidade no segundo semestre, por exemplo, que normalmente até é um ano mais, é um período mais forte ali sazonalmente, né? A gente viu já momentos diferentes no Brasil, né? Obviamente, o primeiro semestre do ano passado, de 25, foi muito forte. E o segundo semestre continuou, né? O último trimestre foi até um pouco mais, começou a ser um pouco mais devagar. Estou falando com o número de duplicado, né? O que você acha disso? Você acha que depois que alinhar essa questão da eleição, né? Que vão vir os candidatos agora em abril, né? Acho que é dia 8 de abril que tem que sair as chapas ali. Você acha que com isso o empresário fica um pouco mais, vamos dizer, confiante? E aí a consultora, o originador ali do FDIC, né, o cotistas subordinados aos fundos, eles vão estar mais confortáveis em comprar esses recebíveis, né? Você acha que o segundo semestre, mesmo com a eleição lá para outubro, você acha que tem uma visibilidade aí melhor e a gente vai poder ser um pouco mais confiante aí? Vamos lá. Eu não vejo uma perspectiva em relação a crescimento de mercado.
o que eu vejo é troca de bolso. A perspectiva para os FDICs, na minha visão, ela é excelente. Só que o FDIC... Os bancos ficando mais retraídos aí. Exatamente. Os FDICs, eles estão trabalhando semana a semana. Uma semana eles acordam desesperados e tensos, sem operar com medo. Outra semana está tudo lindo, maravilhoso, vamos crescer. Né? E a gente acaba indo nessa toada. E, inclusive, esse é o porquê da não abertura ou não perspectiva de abertura dos FDICs. Porque a gente não consegue saber o que vai acontecer. Os bancos retraem, você tem uma troca de bolso do crédito, os FDICs tomando espaço dos bancos. Os bancos voltam, eles jogam a taxa lá embaixo para conseguir... virou um rouba-monte no modelo de crédito. Né? A questão do empresário. Né? É só a gente fazer uma conta, principalmente o empresário médio, indústria média e serviços. Né? O empresário hoje ele vai tomar uma dívida a 30% ao ano para comprar uma máquina, um negócio de longo prazo, visando um longo prazo da empresa, tem que contratar mais gente, etc. Quando ele pega uma dívida a 30%, 35% ao ano, ele vai conseguir um retorno em cima disso, hoje, as margens apertadas do jeito que estão, de 10%. Então, na cabeça do empresário, eu tenho meu dinheiro aqui, eu vou ganhar 15%, para que eu vou precisar colocar dinheiro numa máquina em garantia para pegar mais crédito de 30% para a minha empresa ganhar 10%? Eu prefiro ficar com meu dinheiro na física, ganhando 15%. Se apertar, eu peço uma RJ. Porque hoje, crédito para RJ está voando. Os caras, você tem o empresário pede uma recuperação judicial, amanhã tem um monte de gente querendo trabalhar com ele. Então, qual é a perspectiva para você ter um aumento da carteira de crédito global? O que a gente está tendo é crédito de urgência. Na parte dos FDICs, principalmente, os FDICs eles não querem tomar mais risco. Eles querem entender e tomar um risco já existente de outras carteiras, de bancos principalmente. Mas não sair abrindo coisa nova e aumentando a exposição das empresas. Então, esse índice, né, de abertura de novos cedentes, então está super baixo aqui, né? Não, os cedentes, você tem novos cedentes abrindo, só que são cedentes que já têm uma bancarização, que costumam trabalhar com bancos e estão vindo. Tá e bom. Não um pessoal que ele já trabalha com banco, já está em todo o banco tomar, eu vou dar mais crédito para eles. Então, é meio que uma troca de dívida, é isso que está acontecendo. Né? Só que também tem aquela história, o FDIC ele vai trabalhar muito no curto prazo e no recebível. Você entender se a empresa tem recebível. O que a gente mais vê crescendo hoje? São essas operações de notas comerciais, onde existe uma garantia imobiliária, e aí os FDICs acabam ganhando dos bancos, por quê? Porque eles são muito mais ágeis do que o banco para você aprovar, alienar um imóvel e etc. Então, esses passos FDICs estão começando a ganhar. Principalmente quando a gente fala do multicedente multisacado, né? Agora, gestores fazendo FDICs de empresas e a empresa criando o seu próprio banco, esse é um mercado que cresceu e deve chegar a 1 trilhão agora esse ano. Né? A gente fechou ano passado com 800 bilhões. O multicedente multisacado que a gente está, ele não é um mercado que vai crescer muito. Ele deve crescer aí de 65 bi, 70 bi, que ele fechou o ano para uns 85. Né? Então... Fazer o CDI. Exatamente, tá? Mas, de novo, né? Por que a perspectiva boa? Porque são nessas oportunidades que os FDICs também oxigenam suas carteiras e conseguem melhorar a rentabilidade, né? Então, a cota subordinada, perspectiva a perspectiva é boa. Não de novas emissões, para talvez, deve ser uma pergunta aí, né? Para talvez a gente reabrir os nossos fundos, né, de FDIC. Provavelmente a gente não vai ter espaço para reabrir os fundos, tá? Os FDICs hoje a gente vê nesse primeiro trimestre, não foi um trimestre bom, mas geralmente esse segundo trimestre está com cara de ser um pouco melhor. Esse ano a gente deve ter o segundo e o quarto trimestres fortes, o terceiro um pouco mais fraco, tá? Mas, de novo, não em termos de alavancagem e crescimento de carteiras, e sim em termos do que está lá dentro girando e novas cotas aí para reposição, para suprir alguma ponta talvez de crescimento em relação às carteiras, mas pouca coisa. Tá ótimo. Acho que era isso, gente. Agradecer pela presença de todos. Vamos para o próximo call daqui no mêsinho. Tá bom? Obrigado.
Obrigado, gente. Prazer.